Vamos abrir nossa Bíblia, então, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, 20. A palavra dessa manhã é a oração ao pedido de uma mãe. O pedido de uma mãe. Amém? O pedido de uma mãe. Vamos lá. Nós vamos ver que nem todo pedido que as mães fazem a Jesus, Jesus pode ouvir, pode atender. Mateus 20, 20 diz assim a palavra de Deus. Então chegou-se a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que os sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Agora nós vamos ler lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos entreguei. Aliás, vos amei uns aos outros como vos amei. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém? Vamos lá. Esse texto que eu li aqui inicialmente, o texto de Mateus 20, 20, o pedido de uma mãe, esse texto vem logo depois, embora eu não li, mas está aí na sua Bíblia, você pode ler. Quando Mateus coloca o texto, ele fala que, aqui antecedendo esse texto, que Jesus reúne os discípulos ali. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou-os à parte os 12, em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e eles os condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Jesus está dizendo: olha, agora a gente vai sair daqui, a gente está indo embora de Cafarnaum, da Galiléia, nós vamos voltar, agora nós vamos para Jerusalém, só que a saída para Jerusalém é a última, a gente vai lá, porque lá o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser morto. Então essa era a conversa. Então Jesus estava falando da sua morte vicária, da sua morte na cruz, da sua morte onde ele ia se dar pela humanidade, por todos os homens. E aí a mãe de 2 dos discípulos, que é Tiago e João, são os filhos de Zebedeu, né? Então a mãe de Tiago e João vem falar com Jesus, porque eles estão indo para Jerusalém. A gente vai falar com Jesus, e ela então chega a Jesus, e ela faz tudo certo, ela vai até Jesus, ela adora Jesus, ela se curva, ela adora Jesus, e ela então faz um pedido. Então, aparentemente, ela fez tudo certo. Ela foi a Jesus, ela adorou Jesus, e agora ela vai fazer um pedido a Jesus. O trâmite está certo. O erro dela está no pedido que ela vai fazer. Então, ela vai até Cristo. Ir a Cristo sempre está certo. Nós devemos sim ir a Cristo. Ela foi a Cristo. Depois ela adorou a Jesus. Adorar a Jesus também é certo. Sempre devemos adorá-lo, e para isso nós estamos aqui. Agora o pedido que ela faz
ela fala o seguinte, Jesus pergunta para ela, o que você quer? O que você quer? O que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus 2 filhos, se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Então, qual era o pedido da mãe? Senhor, quando chegar no seu reino aí o Senhor manda, no seu reino, que o Senhor é o rei, o Senhor manda. Então, manda o seguinte, que um filho meu fica à direita, o outro fica à esquerda. Que eles tenham uma posição boa, que eles tenham uma posição de destaque, que eles estejam bem colocados, que eles estejam bem no seu reino. Então, a mãe de Tiago e João não era uma mãe ruim, não, pelo contrário, era uma boa mãe. Era uma mãe preocupada, era uma mãe devotada aos seus filhos. Era uma mãe que estava do lado dos filhos, ajudava os filhos. Não reprovava a fé dos filhos, pelo contrário, ela também cria em Jesus. E ela respeitava Jesus, ela respeitava a fé dos seus filhos. Ela foi até Jesus para também falar com Jesus. Mas o pedido que ela vai fazer vai demonstrar que ela não conhece Jesus exatamente do que ela está falando. E aí eu quero perguntar para você uma coisa também. Muitas vezes a gente faz pedidos para nossos filhos que também não sabemos o que estamos pedindo. Quantas vezes a gente quer o melhor para o nosso filho, mas às vezes o que a gente faz não é o melhor. Não é o melhor. Então pense você, aquela mãe, a mãe do Tiago e de João, ela foi até Jesus e disse, não, eu quero uma posição boa para os meus filhos, Jesus. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem um reino. Então ela cria no reinado de Jesus, ela cria que Jesus era um rei. Então coloque um à direita, um à esquerda. Mas ela achava que o reino de Jesus era como o Império Romano. Achava que o reino de Jesus era como o reino de Herodes. Achava que o reino de Jesus era um reino de homens. Um reino de posição, um reino de destaque, um reino de status, um reino onde um homem é mais importante que o outro, um reino estamental que havia divisão de classes. Esse microfone vai parar. Havia divisão de classes, então ela achava isso. Mas veja só, aí ela vai dizer o seguinte, então coloque eles aí um do lado do outro, um ali do seu lado, Jesus. Aí Jesus diz para ela, você não sabe o que está pedindo. E por que, irmãos, ela vai dizer isso? Por quê? Veja só, o reino de Jesus sim, vai assentar um trono. Mas o assunto que Jesus estava falando é, eu vou para Jerusalém morrer na cruz. O reino de Jesus é o reino de Deus. O trono que ele vai assentar na glória vai ser precedido por um outro trono. Antes de Jesus assentar-se no trono, na glória com Deus, ele vai passar pela cruz. A cruz será o trono imediato de Jesus. O trono imediato de Jesus é a cruz. E lá na cruz, sim, vai ter alguém à direita e à sua esquerda. Tem, a gente vê na cruz, na crucificação de Jesus, não tem um à direita e um à esquerda? Se você fosse traduzir o pedido da mãe de Jesus, da mãe de Tiago e João, ela está dizendo assim, Jesus, o senhor vai para um trono agora, está indo para um trono, o senhor é rei, o senhor vai para o trono. Quando chegar nesse trono, coloque um filho meu à direita e outro à esquerda. Jesus disse, você não sabe o que você está pedindo. Por quê, irmão? Porque o trono que Jesus estava indo não era o trono da glória, era o trono da cruz. Você acha que se a mãe de Tiago e João soubesse, obrigado, que o trono é a cruz, ela ia falar, coloca um filho meu à direita e outro à esquerda? Ela está fazendo um pedido assim, eu quero que meus filhos estejam em uma boa posição nesse trono, nesse reino. Eu quero que meus filhos estejam bem pertinho do Senhor, tenham uma boa posição. Mas o trono que Jesus ia sentar daqui a alguns dias era a cruz. Eles estavam falando, ela estava pedindo, coloque uma à direita e coloque outra à esquerda. A mãe estava pedindo uma coisa na sua mente, mas o que ia acontecer seria outra. Então é um pedido, por isso que Jesus disse, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Você está pedindo uma coisa que não é boa. Você não sabe o que está pedindo. Pelo contrário, né? Já pensou, que mãe queria ver um filho crucificado, um à direita e outro à esquerda de Jesus? Ninguém queria. Ninguém queria ver o filho crucificado. Então Jesus disse, você não sabe o que está pedindo. Nem todos os pedidos nossos Jesus atende. Exatamente por isso, porque às vezes a gente pede coisas que vai nos matar. Às vezes nós fazemos pedidos que vai nos matar. Por isso Deus não ouve. Por isso Deus não atende, aliás, porque ouvir ele ouve, mas ele não atende. Por isso que Jesus não atende muitos dos nossos pedidos, porque são pedidos que vão nos prejudicar. Se nós pudéssemos dirigir a vida dos nossos filhos como a gente quer, ia dar tudo certo. Não ia dar errado. Ia dar errado.
Por quê? Porque embora nós sejamos pais, nós somos humanos, nós também não sabemos o dia de amanhã. É por isso que nós não temos que ser senhor da vida dos nossos filhos, temos que pôr Deus por senhor. É por isso que é Deus que tem que ser senhor da vida dos nossos filhos também, não nós. Porque é Deus quem sabe de todas as coisas. Eu posso querer o melhor para o meu filho, mas uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que Deus quer, outra coisa é o que Deus preparou. Então, Jesus está dizendo para ela, não, você não sabe o que está pedindo. Quantas orações a gente faz, irmão, pedindo coisas que não devem ser pedidas, pedindo coisas que vão nos trazer problemas amanhã ou depois. Aqui, o que ia acontecer era que eles estavam pedindo a cruz. Jesus disse, não, você não sabe o que está pedindo. Aí Jesus disse para eles o seguinte, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Vocês não podem beber. Vocês não têm capacidade, condições de beber o que eu vou beber. Porque o cálice que Jesus ia beber é a cruz. É a cruz. Aí pergunta para eles, vocês podem beber? Eles falam, não, a gente pode. Porque eles também não sabem o que estão falando. A gente aguenta, a gente pode sim. Mas não podiam. Não podiam. Então, quantas coisas a gente pede para Deus, não recebe. Porque a gente está pedindo errado, é o que a palavra diz. Que a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. A gente pede coisas que vai nos matar. É como se você estivesse na sua casa cortando uma carne com a faca mais afiada que você tem. Aí viesse o seu filho de 3 anos de idade e falava, me dá a faca. Você vai dar? Você diz, não, não te dou. Por quê? Você vai se machucar. Então tem coisas que a gente ora para Deus, Deus fala, não vou te dar. Senão você vai se matar. Senão você vai se machucar. Senão você vai se prejudicar. Eu lembro que eu li uma reportagem uma vez, um pai, o filho dele fez 18 anos, ele era empresário, ele deu um carro zero, esses carrão aí, poderoso para o filho, com 18 anos, assim que o filho fez 18 anos, ele deu. O filho saiu com esse carro a toda velocidade, empolgado, bateu, morreu, e o pai disse, eu não sabia que eu estava comprando a morte do meu filho. Eu presenteei o meu filho com a morte. Porque se meu filho não tivesse aquele carro, ele não teria morrido. Algumas pessoas dizem, não, a gente só morre quando chega a hora. Não, a nossa hora pode ser abreviada também. Pode ser adiada, pode ser abreviada, pode ser prorrogada, depende das nossas ações. A vida do rei Ezequias foi prolongada, 15 anos. A vida dos filhos desobedientes são cortadas pela metade, pelo meio. Antes do fim, Deus dá um basta. Então a nossa vida pode ser prolongada, pode ser adiada. Então o pai que estava dando um presente para o filho, acabou dando um objeto de morte, porque o filho ainda não tinha habilidade para lidar com aquilo. Tem muitas coisas que se Deus der na nossa mão, no momento errado, é uma bênção boa, no momento bom é uma bênção boa, uma coisa boa, mas no momento errado. A bênção de Deus combina com as coisas boas no momento bom, na hora correta. Não, Deus não dá as coisas certas na hora errada. É tudo ao seu tempo. Então tudo é ao seu tempo. É como o sexo para o namorado, para a namorada. É como o sexo para os noivos e a noiva. O sexo não é maldição, é bênção. Mas é bênção se for praticado na hora correta. Se for praticado antes, é bênção, não, é maldição. Então tudo ao seu tempo é correto. E Deus só faz as coisas no tempo certo. Então Jesus disse, você não sabe o que está pedindo, porque o reino de Jesus não era aquele reino. O reino de Jesus era um reino de humilhação, era um reino de morte, era um reino de entrega, era um reino onde ele vai morrer para depois ressuscitar, é um reino onde ele vai passar pela morte para depois ter a vida, é um reino onde ele vai se dar para depois receber, onde ele vai se dar como servo de todos, para depois também ter os seus servos, como nós somos hoje. Então o reino de Jesus era um reino contrário, diferente do reino dos homens. E a mãe de Tiago e João ainda tinha aquele padrão de reino humano, achando que Jesus era um rei humano, mas Jesus é um rei divino, Jesus é um rei poderoso, é um rei de Deus. Então não é assim que funciona. E Jesus vai dizer, não, vocês não podem beber o meu cálice. Vocês não podem assentar onde eu vou assentar. Vocês não poderão estar do meu lado quando eu estiver lá no meu trono, que é a morte, que é a cruz. Vocês não poderão estar lá. E então, os discípulos, outros 10 que ouviram, ficaram indignados. Como assim? Porque ali foi uma traição, né? Então, quer dizer, os outros também não entenderam nada. Aí eles falaram, não, como vocês estão pedindo posição no reino de Jesus aí? E nós? Eles ficaram indignados, não porque
Eles acharam assim, pô, vocês não entenderam o que vocês estão dizendo? Não, nada a ver, não. Eles ficaram indignados, tipo assim, você queria roubar meu lugar? Se eu soubesse, também tinha trazido minha mãe para pedir. Ah, se eu soubesse, eu já tinha pedido antes. Então eles ficaram indignados, não porque eles ficaram indignados, porque eles também queriam uma posição. Porque, na verdade, ninguém estava entendendo o reino de Jesus, eles não estavam entendendo. Não, também queriam uma posição. Aí começou aquela briga entre eles. Não, mas o maior não é você, não, você chegou agora. E você, então, não. Irmãos, um detalhe aqui. Lendo a Bíblia, embora não é falar da idade de ninguém aqui, a não ser de Jesus, a gente entende que os discípulos de Jesus, o único discípulo que tinha mais de 30 anos era Pedro. Os outros eram todos menores de 30 anos. Como a gente sabe disso? A gente sabe por quê. Quando Pedro é indagado em pagar imposto pelo romano, o soldado romano diz para ele, você e o seu senhor, o seu mestre não vão pagar imposto? Porque só pagava imposto o homem acima de 30 anos. E ele estava cobrando Pedro e Jesus só. Provavelmente, os outros discípulos tinham menos de 30 anos. Então, eles cobrou só Pedro e Jesus, que eram os dois homens com mais de 30 anos. E Jesus manda Pedro pescar um peixe, aí tira a moeda lá de dentro e paga. Então, os outros discípulos eram menores de 30 anos. Ou seja, eles ainda eram menores de idade, se fosse hoje em dia. Hoje a menoridade é abaixo de 18. Eles eram menores de idade. Então, eles ainda não. Eles não eram um homem perfeitamente formado com 30 anos, porque a maioridade, a maturidade na época de Jesus lá era considerada 30 anos. 30 anos. Né? 30 anos. Então, eles não tinham ainda 30 anos. Eles estavam abaixo de 30 anos. Exceto Pedro e Jesus, que estavam acima de 30 anos, quando Jesus começa o ministério com 30 anos. E provavelmente por isso também Jesus faz do Pedro ali um líder deles, não, entre outras coisas todas que Jesus sabe, mas também porque ele tinha uma mais idade. Né? Então ele se fez uma espécie de líder ali entre os outros, porque ele era mais velho. Agora veja, quando Jesus então vai dizer para eles, você não sabe o que está pedindo. Eles ficam indignados, né? Você passou na frente, não sei o quê, e talvez o Pedro, pô, mas eu que sou mais velho, você... Não é por aí. Não, irmãos, veja, vocês não sabem o que estão pedindo. Aqui, Jesus vai dizer para eles, não, esse meu reino não é assim, não. Aí Jesus chama eles e diz, olha, vocês sabem o seguinte, os governadores dos povos dominam sobre os povos, os maiorais dominam sobre os menores. Ele diz, no reino dos homens, no reino aqui dos homens, o rei, o grande, domina sobre o pequeno. E vocês estão achando que o meu reino é assim também? Vocês acham que no meu reino o grande domina sobre o pequeno? Jesus vai dizer, não, no meu reino não é assim. O reino dos homens, os povos dominadores dominam, os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas vocês aqui não é assim, não. Esse reino de Jesus é diferente, meu irmão. No reino de Jesus não é o maior que exerce poder sobre o menor. Não é assim. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser ser grande, seja como aquele que sirva. E Jesus diz, não, aqui no meu reino é diferente. Aqui no meu reino você quer ser o maiorzão? Sirva os outros. Se você quer ser o maior, sirva. Ou seja, no reino de Jesus, quem quer alcançar posições, não tem que subir a escada, tem que descer. No reino de Jesus, quem quer alcançar a posição, não tem que correr para o trono e assediar o rei. Tem que ir para a cozinha e colocar o avental na cintura para servir a mesa. O reino de Jesus é diferente. Se você chega num palácio de um rei humano e fala, você tem que buscar uma posição de destaque nesse reino, você vai tentar uma posição do lado do rei. Você é o copeiro do rei, vou estar aqui perto do rei, eu quero ficar na sala do trono. No reino de Jesus, você quer uma posição de importância no reino de Jesus? Vai para a cozinha. Vai para a cozinha. Tira a sua roupa, põe um avental na cintura e vai para a cozinha preparar o pão para servir as mesas. E você será grande. No reino de Jesus, o maior é quem serve. E é por isso que a teologia que a gente tem hoje, que é a teologia do domínio, que o crente tem que dominar, não é uma teologia de Deus, é uma teologia diabólica. A igreja não veio para dominar nada. O papel da igreja nunca foi para dominar nada. A igreja não veio para dominar. A igreja veio para proclamar. Quem tem que dominar, exercer poder, autoridade, é o Senhor Jesus. Nós viemos para proclamar.
A igreja tem que ser uma proclamadora, uma proclamadora. A igreja não pode dominar a mensagem, ela tem que pregar a mensagem. A igreja reclama bastante da sociedade, que a sociedade está isso, que a sociedade está aquilo. Só que a sociedade é o espelho da igreja, a igreja é o espelho da sociedade. Está errado. A igreja tem que se transformar antes de sair para pregar. Porque ela não tem uma mensagem. Qual é a mensagem que a igreja está pregando hoje? Qual é a mensagem que a igreja prega hoje? É uma mensagem que os crentes têm que dominar. Quem diz que crente tem que dominar alguma coisa? Não tem que dominar nada. Olha os evangelhos. Em que momento Jesus está dominando a situação? Dominando tudo? Não está dominando nada. Então aqui, ele está dizendo, não, no meu reino é diferente. No meu reino, não é como os homens grandes dominam os pequenos. Não, aqui, se você quer ser o maior, seja o menor, sirva. E ele vai dar esse exemplo na última ceia, no momento da última noite ali da ceia, quando ele pega a bandeja, pega a bacia, pega a toalha, coloca na cintura, se curva e vai lavar os pés dos discípulos. O maior é quem está servindo. E ele vai lavar os pés, porque ele é o maior, vai lavar os pés dos menores. Ou seja, ele é o maior, ele vai servir. Mas a gente acha que não, que a gente tem que estar por cima, que a gente é relevante, que a gente é importante. Não há importância em nós. A importância, quando muito, é no que você fala, de quem você fala e não quem fala. A importância do pregador não está no pregador. O pregador, quando ele é um pregador de Deus, a importância não está nele. A importância é quem ele prega, é o que ele prega, sobre quem ele fala. Se ele fala de Deus, a importância está em Deus. Se ele fala de Cristo, a importância está em Cristo. Nunca, jamais a importância está no pregador. Pregador não é importante. Deus pode usar qualquer um para falar. A importância está e a relevância e o poder está na sua palavra. É a palavra de Deus que dita pode transformar vida. É a palavra de Deus que proferida pode curar, pode salvar, pode libertar. Nunca um pregador. O pregador não tem poder para se libertar, para se curar, para se fazer nada. Mas é a palavra que ele prega. Então o poder da igreja não está na igreja em si, mas na mensagem que ela prega, a quem ela serve, a quem ela se submete, e não aos poderes temporais deste mundo que nós estamos vivendo. E é triste ver, a igreja mostra a sua real cara na época da eleição, quando a igreja está totalmente misturada com o mundo, que tem os seus candidatos, que tem isso, tem aquilo, e a igreja não pode ter isso. A igreja não foi chamada para dominar nada. A igreja foi chamada para servir a Cristo. A mensagem de Cristo é quem tem importância. Ela é que tem que ser pregada. Ela é que tem que ser difundida. E não a própria igreja. Não temos que ter nada. Eu vou fazer... Não. Cada um faz como cidadão, faz a sua cabeça mandar. Mas a igreja não tem que ter candidatos nenhum. Nenhum. E eu me alegro em dizer que eu sou crente há 40 e poucos anos. E graças a Deus, eu tirei meu título com 18 anos, eu tenho 54. E eu tenho uma alegria na minha vida. Nunca votei num crente. Você pode dizer, pastor, está errado. Nunca votei num crente. Mas é melhor eu votar numa pessoa de Deus. Obrigado. Agora eu vou te dizer, se uma pessoa realmente é de Deus, ela não entra nessas coisas. Nunca vi Jesus candidato a nada. Nunca vi Paulo candidato a nada. Nunca vi profeta de Deus candidato a nada. Todas as vezes que Jesus, que os profetas entraram num palácio, foi para acusar o pecado. Nunca para desfrutar da mesa. A igreja quer sentar na mesa e comer na mesa do poder. Não é o lugar da igreja. A igreja não é chamada para sentar na mesa do poder e comer. A igreja devia ser aquele que vai no poder e mostra o que está errado. As questões que a igreja tinha que apontar, o erro que o país tem, e não sentar na mesa. A gente viu uma coisa acontecer que dói o coração de quem ama a Deus e a igreja de Deus. Ver um pastor pegar um candidato, abraçar e dizer, essa igreja é sua. Essa igreja é sua. A igreja é de Jesus.
A mim dói ver isso. Um pastor trazer um candidato no púlpito e colocar ele lá e dizer: essa igreja é tua. Irmão, isso é Satanás. Esta igreja é tua. Esse candidato morreu pela igreja. Quanto sangue ele deu? A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é de pastor nenhum, de apóstolo nenhum. Esses usurpadores pagarão preço por usurparem a igreja de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, porque Ele conquistou a igreja na cruz do Calvário, com a sua morte. A palavra de Deus diz: e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A igreja é de Jesus. O povo, o gado, o rebanho pode ser de político, mas o servo, o homem e a mulher que serve a Deus de verdade, ele sabe que no coração dele ele não é de ninguém. Eu sou de Cristo. Eu não sou de Paulo nem sou de Apolo. Eu sou de Jesus que por mim morreu. Eu sou para Cristo, é com Cristo e para Cristo e com Cristo eu vou. Este mundo não é para mim, não é para nós, não é meu. Este mundo não é para mim, não é para a igreja de Deus. Eu não tenho que deitar na cama com o poder temporal deste mundo, porque eu estou em Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Eu não devo frequentar os palácios e sentar nas mesas dos banquetes. Não, eu sou a igreja, eu sou a noiva. Eu estou aguardando o meu noivo vir me buscar. E eu tenho que me permitir ficar santa, limpa e irrepreensível. Eu não sou de partido, de político nenhum, de ninguém. Ninguém é meu dono senão Jesus. Jesus sim é o meu dono. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono das pessoas. Está errado, meu irmão. A igreja tem que olhar para essas coisas. Por isso que somos uma igreja morta, uma igreja sem graça, uma igreja insossa, morna e que será vomitada pela boca de Jesus. Porque é uma igreja que não serve para nada, que busca o poder temporal, que se associa à política, à podridão do mundo, que senta na mesa, deita nas camas do poder. Essa igreja é uma igreja derrotada, é uma igreja sem poder nenhum no mundo espiritual. É uma igreja como a igreja de Laodiceia, pobre, cega e nua. O crente de verdade não se curva à autoridade de poder de homem nenhum, porque ele sabe que Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é Deus. Mesaque, Sadraque e Abdenego foram obrigados a morar no palácio e moraram por obrigação. Mas na hora de comer a comida do rei, eles falaram: nós não comemos essa comida. Podemos até estar aqui obrigados, mas não vamos participar desse banquete. Nós comemos coisa diferente. Nosso Deus é diferente, nossa comida é diferente. A gente pode até estar aqui obrigado, mas nós não vamos comer esta comida. E os crentes hoje sentam no banquete e se fartam comendo a mesma comida do poder podre que está aí. É uma igreja morta e podre, cega, pobre, nua. Não pode. Você vê uma coisa, meu irmão, é importante isso. Mesaque, Sadraque e Abdenego não comeram no banquete do rei. Não se curvaram à imagem do rei. Foram penalizados, jogados na fornalha. Por que eles não comeram? Nós comemos a comida do nosso Deus, essa aí não. Eu só me curvo ao meu Deus, esse aí também não. O Nabucodonosor falou: tá bom, não há quem possa livrar da minha mão. Joga eles na fornalha aí. Jogou. O que aconteceu? O Deus que preparava a comida que eles comiam, o Deus que eles falaram: não se curva a esse, me curvo só ao meu Deus, o Deus deles estava andando com eles na fornalha. Essa é a igreja de hoje. Quando a fornalha for acesa, ela vai queimar. Porque o Deus que a gente conhece, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não vai entrar com ela. Porque ela comeu a comida do rei, ela deitou na cama do rei, ela se deu ao rei, ela se deleitou com o rei. Então, quando ela também for rejeitada pelo rei, porque o mundo faz isso com as pessoas, viu? O mundo pega as pessoas, exalta, depois ele põe na boca, mastiga e cospe fora. Na hora que a igreja for cuspida pelo poder, ela vai estar só, porque ela desprezou o Senhor. Nós temos que nos posicionar, sim, mas se posicionar em Cristo. Quando eu vejo o crente falando em política, a boca até espuma. Eu fico pensando, se toda essa vontade fosse para falar de Jesus numa praça,
O cara ia ser um evangelista de primeira. Mas não, é para falar da política. A política é podre. É um nojo. Eu não quero nada deste mundo. Eu estou ansiando pela glória de Deus. Você não pode vir comigo na cruz. João, Tiago, vocês não podem estar à minha direita e à minha esquerda. Esse trono é só meu agora. Só eu posso beber este cálice, só eu posso beber. Aí ele vai dizer, vocês querem servir? Querem ser grandes? Sirvam. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Seja o servo. Seja o servo. Olha só, Jesus foi servo aqui, servo. Pastor, sim, o Jesus era servo de Deus, servo dos homens também. O Isaías 53 é o servo sofredor. Ele é o servo do Senhor, mas também foi servo dos homens. Ele veio servir os homens, ele serviu os homens, ele curou os enfermos, libertou os cativos, ele está servindo os homens. Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, para que ele me ungiu, a pôr em liberdade os cativos. A vontade, a mensagem, a função da igreja, qual é hoje? A igreja tem que dominar, ter o mais candidato possível. A igreja tem que encher a câmara de crente. Tem que ter a bancada de Jesus, a bancada evangélica. Temos que ter uma igreja, uma cidade do Senhor Jesus, a prefeitura cheia de crente, o congresso cheio de crente. Para quê? Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Mentira! O mundo jaz um maligno. E com ele os seus. Pastor, o que a igreja tem que fazer? Eu vou te dar uma coisa aqui que a igreja tem que fazer. Olha, eu vou te falar. Se você é a igreja de Deus, olha o que a igreja tem que fazer. A igreja tem que estar envolvida nesse espírito aqui, ó, que é o espírito do Cristo. O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Porém, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos, impor liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. É isso que a igreja tem que ser. A igreja tem que pregar aos cativos, pôr em liberdade aqueles que estão presos. A igreja tem que fazer isso. Esse é o pátio, é a função da igreja. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me ungiu, ele me chamou, ele me enviou a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A gente olha para Cracolândia e fala, esse problema é um problema social, é a prefeitura que tem que resolver. Mas se a igreja brasileira, se a igreja paulista fosse uma igreja poderosa, a Cracolândia não existiria como ela existe. Porque os crentes imbuídos do poder de Deus, aqui está falando dos algemados, seriam postos em liberdade. Mas quem vai lá pregar a liberdade é aqueles algemados? Quem vai? Não, nós estamos brigando pelo poder. Nós queremos o poder. Nós queremos eleger todo mundo aí para ser todo mundo crente agora. E aí nós queremos o poder, nós queremos a autoridade, nós queremos ganhar troféu. Como teve também esse mês passado, agora esse mês, aliás, ainda não acabou o mês. Os melhores do ano, os crentes. Melhor cantor, melhor compositor, melhor louvor, melhor pregador. Os crentes querem ganhar o Oscar agora. Tem o Oscar da pregação. Sou um ótimo pregador, ganha o Oscar. Ganha o seu troféu. Receba as palmas. A palavra de Deus não recebe palmas. A palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus não prega por troféu. A minha esperança é a glória. Meu galardão é no céu. Se nós fôssemos uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, a Cracolândia podia até existir, mas não seria como ela é. Porque bastaria meia dúzia de crentes cheios do poder de Deus para chegar lá. Porque eu digo para você, meu irmão, quem liberta as pessoas das drogas não é a psicologia, não é o remédio, não é o governo, não é o poder do Senhor Jesus. O problema é que os divulgadores da sua palavra estão trancados em casa. O problema é que os crentes que deviam levar a palavra não levam. Que deviam ir lá com autoridade não vão. Pelo contrário, eles condenam, eles contestam. Eles falam, todo mundo vai para o inferno e vai. Porque os crentes são covardes, são fracos, são mentirosos. Estão envolvidos nos palácios reais, ao enquanto deviam estar libertando os cativos que estão por aí. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, meu irmão, olha só, vou contar uma ilustração. Pastor, mas o que eu posso fazer com a Cracolândia? É muita coisa, eu não posso. Louvado seja Deus. Você conhece essa história, todo mundo conhece.
que as estrelas do mar, todo deu uma cheia e as estrelas do mar saíram todas do mar, estavam morrendo por causa do sol. E um menininho sozinho pegava uma estrela do mar, levava, colocava lá, voltava, pegava, levava outra. Alguém olhou e disse, esse menino está perdendo tempo, tem milhares delas, ele jamais vai conseguir salvar a todas. E perguntou para o menino, e aí, você não está vendo que não vai adiantar nada o que você está fazendo? Ele disse, para aquela que eu pegar, valeu a pena. Se ele salvar uma, para aquela uma, valeu a pena, porque ela foi salva. Mas a igreja não, a igreja fala, isso é um problema do governo. A Colândia é problema do governo. O governo que resolva. Meu irmão, o governo é ímpio. O mundo é ímpio. O mundo jaz o maligno. Todo o poder desse mundo está nas mãos de Satanás. Ah, então Deus não tem poder. Deus tem poder, mas a palavra de Deus diz que Deus conferiu um poder temporal a Satanás deste mundo. Deus pegou o poder deste mundo e deu na mão do diabo. É isso que a Bíblia diz. Temporal. Temporal. É por um tempo. Isso está acabando. Mas é o diabo que tem o poder nesse mundo. Então, se você quer reinar neste mundo, você vai ter que dividir poder com o diabo. Pedir poder para ele. Porque o poder deste mundo está na mão de Satanás. Está vendo por que nesse mundo a gente não pode ser importante de acordo com o mundo? Porque se todo o poder está na mão de Satanás, como que você quer crescer num poder, num reino desse? Você quer alcançar os degraus altos desse poder, mas quem está sentado no trono desse mundo é Satanás. Você quer chegar numa posição de destaque, você vai sentar do lado de Satanás. Esse mundo nós viemos para servir a Cristo, E todo o inferno será contra nós, porque nós estamos numa terra estranha, pregando Cristo no reino de Satanás. Então nós estamos aqui no reino de Satanás pregando Cristo. E o mundo inteiro terá que vir contra nós. Se o mundo nos ama, está errado. Você vai num país fazer guerra, chega no país, você está guerreando, o outro soldado te ama, você está fazendo coisa errada. Então o diabo tem, quando os irmãos falam, o diabo está furioso comigo, e algum dia ele estava bom com você? Pastor, o diabo está furioso contra mim. Falei, graças a Deus. Pior vai ser o dia que ele estiver te amando, tiver amigo seu. Aí está ruim. Eu quero que o diabo fique mais furioso cada vez mais contra mim mesmo, porque eu não tenho nada com ele. Meu reino é o contrário, eu estou no reino de Deus. Ele diz, então, olha só, vocês não é assim que funciona no meu reino. Não é assim que funciona. Por fim, ele diz, olha só, eu vou abrir aqui o texto para você, por isso que eu li o outro texto de João, porque no reino de Jesus olha como funciona. Novo mandamento vos dou. É um novo mandamento. Porque o mandamento velho dizia assim, amem os que te amam, odeiem os que te odeiam. Esse era o mandamento na lei de Moisés. Na lei de Moisés, se a pessoa falar assim, eu te odeio, você fala, então agora eu vou te odiar também. E estava dentro da lei. Se o cara falar, eu te amo, então agora eu vou te amar também. Está na lei. Mas Jesus disse, não, eu vou te dar um novo mandamento. O novo mandamento que eu dou para vocês é o seguinte. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Já é uma novidade. Por quê? Não fala aqui quem... Não, é para amar todo mundo. Ame uns aos outros. Todo mundo tem que se amar. Agora vem a parte ainda mais, o upgrade maior. Vocês têm que amar. Tá bom, Senhor, a gente vai amar uns aos outros. Mas qual é o padrão? Será o padrão do taxista, que tem um adesivo no carro dizendo, a minha educação depende da sua. Então é assim, se o irmão me ama pouco, também amo um pouquinho ele. Se o irmão me ama muito, eu amo muito. Mas se ele amar só um pouquinho, eu também só amo um pouquinho, porque tem que ser tudo recíproco. Não. Reciprocidade no reino de Deus não existe, meu irmão. Nesse sentido, não. A reciprocidade no reino de Deus, nesse campo, não funciona. No campo do amor, não há reciprocidade. Porque se a pessoa fala, eu te amo, você fala, eu também te amo. Mas se ela falar, eu te odeio, você não pode falar, eu te odeio. Você tem que falar, eu te amo. A reciprocidade acaba. Aí Jesus diz, tá, nós vamos amar com que padrão? Jesus disse, vocês têm que amar assim como eu amei vocês. Ixi, aí complicou. Então quer dizer que eu tenho que amar meu irmão como Jesus me amou? Não, irmão, aí é difícil, hein? Aí é difícil. Se algum dia, quando pregaram para você, falaram que ser crente é fácil, mentiram para você. Ser cristão é difícil. Servir a Cristo é difícil. Como eu vos amei. Olha só. E que também vós amais uns aos outros. Agora sim, Jesus vai dizer, olha, vocês vão ter um carimbo aí, vocês vão ter um selo. As pessoas vão olhar para vocês, saber que vocês são meus servos, são meus discípulos. Vai ter uma marca em vocês aí, vai ter uma marca. Vocês vão ter uma marca
que olhar para vocês e falar, vocês são cristãos, né? Vocês são discípulos de Jesus? Vocês são seguidores de Jesus? Qual é a marca? A marca é, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual é a marca? Se tiveres amor uns aos outros. Acabou. A marca é essa. A marca é essa. É Cristo. É Jesus. É se humilhar. O caminho da glória de Deus é a humilhação. É a humilhação. Pastor, eu vim aqui porque fulano me humilhou. O que você quer? Eu quero que o senhor brigue com ele, porque ele me humilhou. Irmão, vá para casa e se humilhe mais aos pés do Senhor e sirva a Ele. Ah, mas eu não aceito ser humilhado, então você não vai morar no céu. Desculpa. Com esse espírito arrogante seu, o único lugar que cabe gente arrogante é no inferno. Porque no céu é lugar dos humildes. Tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Então aqui Jesus está dizendo, não, vocês vão ser conhecidos quando vocês amarem uns aos outros. Os irmãos já pensaram uma coisa? Eu vou terminar. Os irmãos já pararam para pensar? Irmãos, pense bem uma coisa. Que se você é crente faz 10 anos, é uma coisa. Mas eu vou te falar uma coisa que vem acontecendo. A cidade de São Paulo, vou falar do Brasil, mas principalmente a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a população de São Paulo corresponde já a 54% da população é evangélico. 54%. Em 2032, mais ou menos pela estatística, em 2032, a cidade de São Paulo vai ser praticamente hegemônica, tipo 80% evangélica. Há 40 anos atrás, a população evangélica era em torno de 15%. 15%.